Many years ago, Há muitos anos, maravilhei-me com a capa de uma das publicações da igreja, que trazia a magnífica reprodução de um quadro de Karl Bloch. A cena que o artista capturou em sua mente e depois, com um toque da mão do mestre, transferiu para a tela, representava Isabel, a esposa de Zacarias, recebendo Maria, a mãe de Jesus. Ambas esperavam um filho. O filho de Isabel tornou-se conhecido como João Batista, da mesma forma que ocorreu com Jesus, o filho de Maria. Bem pouco foi registrado a respeito da infância e juventude de João. Uma única frase conta-nos tudo o que sabemos de sua vida desde o nascimento até seu ministério público. E o menino crescia e amadurecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. A mensagem de João era sucinta. Ele pregou fé, arrependimento, batismo por imersão e o dom do Espírito Santo, concedido por uma autoridade superior àquele que ele possuía. Eu não sou o Cristo, disse a seus fiéis discípulos, mas sou enviado adiante dele. Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista batizou Jesus Cristo. Posteriormente, Jesus testificou: entre os filhos de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Todos nós que vivemos no mundo hoje precisamos de pontos de referência, modelos a serem imitados. João Batista dá-nos um exemplo perfeito de humildade, de sinceridade, à medida que ele sempre se submetia àquele que estava para vir, o Salvador da humanidade. Aprender a respeito de outros que confiavam em Deus e seguiam seus ensinamentos ajuda-nos a sentir o Espírito sussurrando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. À medida que guardavam seus mandamentos e confiavam nele, eram abençoados. Quando seguimos seus exemplos, também somos abençoados da mesma forma em nossa época. Cada um é um modelo a ser seguido. Todos se comovem com a bela história de Abraão. Abraão e Isaque, que é encontrada na Bíblia Sagrada. Como deve ter sido difícil para Abraão, em obediência ao mandamento de Deus, levar seu querido Isaque até a terra de Moriá, para oferecê-lo em holocausto. Será que consegue imaginar o peso que ia em seu coração ao juntar lenha para a fogueira e rumar para o lugar designado? Certamente a dor deve ter atormentado seu coração e torturado sua mente ao amarrar Isaque e colocá-lo no altar em cima da lenha e estender a mão para pegar a faca para sacrificar o filho. Quão gloriosa foi essa declaração e com que alegria essa declaração foi exibida. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão qualifica-se como um exemplo de obediência indiscutível. Se qualquer um de nós sente que seus desafios estão além de sua capacidade para lidar com eles, devem ler o livro de Jó. Ao fazê-lo, o sentimento que terão será: se Jó conseguiu perseverar e sobrepujar seus problemas, eu também conseguirei. Jó foi um homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Devoto em sua conduta e um homem rico, Jó passaria por um teste que teria destruído qualquer um. Destituído de suas posses, desprezado pelos amigos, afligido por dores, dilacerado pela perda da família, ele foi instigado a amaldiçoar a Deus e morrer. Ele resistiu a essa tentação e declarou do fundo de seu coração nobre: eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está.
porque sei que o meu Redentor vive. Jó tornou-se um modelo de paciência sem limites. Até este dia, refiro-me às pessoas que estão resignadas como tendo a paciência de Jó. Ele nos dá um exemplo que deve ser seguido. Um homem justo e perfeito em suas gerações, alguém que andava com Deus, foi o profeta Noé. Ordenado ao sacerdócio ainda muito jovem, pregou a retidão e declarou o Evangelho de Jesus Cristo, ensinando fé, arrependimento, batismo e o recebimento do Espírito Santo. Ele advertiu que deixar de dar ouvidos à sua mensagem traria o dilúvio sobre os que ouvissem sua voz e ainda assim não seguiram o que pregava. Noé obedeceu a ordem de Deus para construir uma arca, para que ele e a família fossem salvos da destruição. Ele seguiu as instruções de Deus para colocar na arca um casal de todos os seres vivos, para que também fossem salvos das águas do dilúvio. O presidente Spencer W. Kimball disse: naquela época ainda não havia evidências de chuva nem de dilúvio. As advertências de Noé foram consideradas irracionais. Que tolice construir uma arca com terra seca, com o sol brilhando e com a vida prosseguindo como de costume. Mas o tempo expirou. A inundação chegou. Os desobedientes foram afogados. O milagre da arca seguiu a fé manifestada em sua construção. Noé teve a fé resoluta para seguir os mandamentos de Deus. Que possamos agir sempre da mesma forma. Lembremos-nos que a sabedoria de Deus, às vezes, parece tolice perante aos olhos dos homens. Mas a maior lição que podemos aprender enquanto na mortalidade é que quando Deus fala e nós obedecemos, estaremos sempre certos. Um modelo ideal de feminilidade é Ruth. Percebendo o coração da sogra cheio de tristeza, pois havia perdido 2 ótimos filhos, e sentindo talvez a agonia do desespero e da solidão que atormentava a alma de Naomi, Ruth proferiu algo que tornou-se a declaração clássica de lealdade: não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. As ações de Ruth demonstraram a sinceridade de suas palavras. Devido à lealdade eterna que dedicava a Naomi, ela casou-se com Boaz e, por consequência, ela, a estrangeira e conversa moabita, tornou-se a bisavó de Davi e, portanto, antecessora de nosso Salvador, Jesus Cristo. Volto-me agora para um profeta poderoso do livro de Mórmon, Nefi, filho de Leí e de Saria. Ele foi fiel e obediente a Deus, corajoso e destemido. Quando recebeu a difícil tarefa de conseguir as placas de latão de Labão, ele não murmurou, mas declarou: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Talvez esse ato de coragem tenha inspirado um verso que contém um conselho para cada um de nós e que se encontra nos versos The Iron Rod. A Nefi, vidente de tempos que longe vão, uma visão recebeu de Deus. Apegue-se à barra de ferro. Ela é forte, brilhante e fiel. A barra de ferro é a palavra de Deus, em segurança nos guiará. Nefi personificou a determinação incansável do fiel. Nenhuma descrição de modelos que devemos imitar estaria completa sem que incluíssemos Joseph Smith, o profeta desta dispensação. Quando tinha apenas 14 anos de idade, esse rapaz corajoso entrou em um bosque que mais tarde tornou-se sagrado, e ali recebeu uma resposta à sua oração sincera. Seguiu-se uma perseguição sem tréguas a Joseph Smith, quando este relatou a outras pessoas a respeito da gloriosa visão que recebera naquele bosque. Ainda assim, embora tivesse sido ridicularizado e desprezado, permaneceu firme.
Ele disse, eu tivera uma visão. Eu sabia-o e sabia que Deus o sabia e não podia negá-la, nem ousaria fazê-lo. Passo a passo, enfrentando a oposição quase que contínua, prosseguia sempre guiado pela mão do Senhor. Joseph organizou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele provou ser corajoso em tudo o que fazia. Ao final da vida, enquanto era levado com seu irmão Hiram para a cadeia de Carthage, ele bravamente enfrentou o que, sem dúvida, sabia estar reservado para ele e selou seu testemunho com seu próprio sangue. Ao enfrentarmos as provas da vida, que possamos imitar esta bravura indômita, personificada pelo profeta Joseph Smith. Diante de nós hoje, encontramos um outro profeta de Deus, o nosso amado presidente Gordon B. Hinckley. Ele preside o maior crescimento da Igreja, tanto numérico quanto geográfico, de nossa história. Ele atravessou fronteiras que nunca antes foram atravessadas, e reuniu-se com líderes governamentais e com membros de todo o mundo. Seu amor pelo povo transcende as barreiras linguísticas e culturais. Com uma visão profética, instituiu o Fundo Perpétuo de Educação, que interrompe o ciclo de pobreza dos membros em muitas áreas do mundo e oferece técnicas e treinamentos que qualificam rapazes e moças para empregos bem remunerados. Esse plano inspirado vem acendendo a luz da esperança nos olhos daqueles que antes pareciam fadados a uma vida medíocre, mas que agora têm a oportunidade de um futuro mais brilhante. O presidente Hinckley vem trabalhando sem cessar para levar as bênçãos sagradas a membros da Igreja em todo o mundo, ao construir templos que estão ao alcance de todos. Ele tem a capacidade de elevar pessoas de todos os níveis a um plano superior, independente da religião que professam ter. Ele é, sem dúvida, um modelo de otimismo inabalável, e nós o reverenciamos como profeta, como vidente e revelador. As qualidades singulares possuídas por esses homens e mulheres que mencionei podem ser um auxílio valioso ao enfrentarmos os problemas e as tribulações que estão à nossa frente. Gostaria de ilustrar o ponto narrando a experiência da família de Ron Kenneth Pollard, de Oakland, no estado da Califórnia. No último mês de maio, o elder Ta'avili, Joseph Samuel Pollard, viajava para o escritório da missão. No último dia de sua missão em Zimbábue, ele perdeu o controle do carro que dirigia e, infelizmente, bateu numa árvore. Um viajante que passava conseguiu socorrer o companheiro de Elder Pollard, mas o Elder Pollard, que estava inconsciente, ficou preso nas ferragens do carro que explodiu em chamas, e ali Elder Pollard pereceu. Sua mãe havia falecido 8 anos antes, e o pai havia cuidado da família sozinho. Um de seus irmãos também servia na missão, na missão Índias Ocidentais. Quando a notícia da morte do Elder Pollard foi dada ao pai, esse homem humilde, que já havia perdido a esposa, telefonou para o filho que estava servido na missão das Ocidentais para contar-lhe da morte do irmão. Naquela ligação tão longa, com uma imensa distância separando-os, o irmão Pollard e o filho, sem dúvida dominados pela dor e sofrimento, cantaram juntos, "Sou um filho de Deus." Antes de encerrarem o telefonema, o pai fez uma oração ao Pai Celestial, agradecendo-lhe por suas bênçãos e buscando o consolo e a paz divina. O irmão Pollard comentou posteriormente que ele sabia que a família ficaria bem, porque possuía um forte testemunho do Evangelho e um forte testemunho do plano de salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta maravilhosa dispensação da plenitude dos tempos, ao atravessarmos a mortalidade e enfrentarmos as tribulações e os desafios do futuro, que nos lembremos dos modelos que mencionei esta manhã e que devemos seguir.
Que possamos ter a humildade sincera de João Batista, que possamos ter a obediência indiscutível de Abraão, a paciência sem limites de Jó, a fé indestruível de Noé, a lealdade eterna de Ruth, a determinação incansável de Nefe, a coragem definida do profeta Joseph Smith e o otimismo inabalável do nosso querido presidente Hinckley. Desenvolver esses traços de caráter será, sem dúvida, uma fortaleza de poder que nos acompanhará por toda a vida. Que sejamos sempre guiados pelo exemplo supremo, o Filho de Maria, o Salvador Jesus Cristo, cuja vida foi um modelo perfeito para seguirmos. Nascido em um estábulo, colocado numa manjedoura, ele veio dos céus para viver na terra como um homem mortal e estabelecer o reino de Deus. Durante seu ministério terreno, ele ensinou aos homens a lei maior. Seu evangelho glorioso reformou o pensamento do mundo. Ele abençoou os doentes, ele fez o coxo andar, ele fez o cego ver, o surdo ouvir, e chegou a trazer os mortos de volta à vida. Qual foi a reação do povo ante sua mensagem de misericórdia, suas palavras de sabedoria, suas lições de vida? Houve alguns, poucos e valiosos, que o apreciaram, banharam-lhe os pés, aprenderam sua palavra e, acima de tudo, seguiram seu exemplo. Foram muitos, porém, os que o negaram. Quando interrogados por Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Zombaram dele. Deram-lhe vinagre para beber. Injuriaram-no. Bateram-lhe com uma cana. Cuspiram nele. Crucificaram a ele. Através das gerações, a mensagem de Jesus é sempre a mesma. A Pedro e a André, às margens do belo mar da Galileia, ele disse, vinde após mim. A Felipe fez o chamado, segue-me. Ao levita, sentado na recebedoria, deu a instrução, segue-me. E para nós, se lhe dermos ouvidos, para cada um de nós, ele fará o mesmo convite. Segue-me. Minha oração hoje é a de que o sigamos. E o faço no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.